É o meu corpo. Você não pode exigir nada de mim. Meu nome é Eduardo Martins. Tenho 33 anos e dou aula para a terceira série na Escola Municipal Antônio Padilha, em São Bernardo do Campo, há 8 anos. Quando minha esposa Tatiane soltou essa frase, a gente estava casado fazia exatas 5 semanas e 2 dias. Até então, ela não tinha deixado nem eu chegar perto. Nada de beijo que durasse mais de um segundo, nem de pegar na mão enquanto a gente assistia a série no sofá, nada. E eu lá, sentado no nosso velho sofá de couro marrom, o mesmo que comprei 3 anos atrás, achando que ia morrer sozinho, tentando entender o que ela queria dizer. A gente demorou por 14 meses, conversava sobre tudo. Tínhamos intimidade antes do casamento, sim, e olha que moramos juntos por 6 meses antes de oficializar. Mas no exato momento em que dissemos sim na capela de Santa Catarina, parece que alguém puxou o freio de mão. Tatiane, eu não estou exigindo nada, só queria o vender porque nem um beijo de boa noite rola. Ela nem piscou, continuou deslizando o dedo pelo celular como se eu fosse uma notificação chata do banco. Já te falei, meu corpo, minhas regras. Essa virou a resposta padrão dela sempre que eu sugeria que dormíssemos juntos na mesma cama, em vez dela ir para o quarto de hóspedes. Quando tentei segurar a mão dela no jantar de domingo passado com meus pais, ou quando sugeri uma viagem de fim de semana para comemorar nosso primeiro mês casados, tudo terminava com meu corpo, minhas regras. Respeito totalmente, eu disse. Mas somos casados, né? Achei que talvez você estivesse só confusa. Ela nem olhou para cima. Fui até a cozinha fazer um sanduíche. Peito de peru com queijo prato no pão integral, o clássico da marmita escolar desde setembro. Enquanto mastigava, percebi que aquela sensação esquisita já estava ali fazia semanas. Em março, numa das nossas sessões de aconselhamento pré-casamento com o pastor Edinaldo, a Tatiane soltou uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Algo como: casamento é sobre segurança e parceria, não só sobre parte física. Na época, achei bonito. Pensei, poxa, ela tá dizendo que nossa conexão é profunda. Mas agora, olhando para aquele pote de maionese vazio que eu tinha esquecido de repor, de novo, fiquei me perguntando se não deixei passar um alerta gigante. A mulher que estava no nosso apartamento parecia uma desconhecida. A Tatiane que eu namorei se aninhava do meu lado para ver filme ruim de comédia, morria de rir das minhas piadas idiotas sobre fração e divisão. Acordava cedo no sábado só para passar café e sentar do meu lado enquanto eu corrigia a prova. Essa nova versão dela agia como se eu fosse colega de república, daqueles que a gente só atura porque divide o aluguel. E o jeito que ela disse, você pensou errado, me bateu como um soco no estômago. Não era confusão, era plano, desde o começo. Conheci a Tatiane numa conferência de professores em outubro, 2 anos atrás. Ela era assistente social do distrito, cuidava dos casos barra pesada que os professores não conseguiam encarar sozinhos. Tinha um jeito silencioso, atento, e uma escuta que te fazia sentir ouvido de verdade. O sorriso dela, quando aparecia, parecia prêmio raro. Nosso primeiro encontro foi num café no centro da cidade. Conversamos por 3 horas, sem nem tocar no assunto trabalho. Ela me contou da infância numa cidadezinha de Minas Gerais, do divórcio dos pais quando tinha 12 anos e como aprendeu cedo que gente pode ser bem diferente do que parece. Contei do meu pai, que morreu quando eu estava na faculdade, como dar aula me salvou de um período escuro e como eu já estava quase desistindo de encontrar alguém que entendesse que ensinar é mais do que receber salário no fim do mês. O primeiro ano com ela foi perfeito. Ia aos eventos da escola, fazia amizade com os outros professores. Minha mãe adorou ela de cara. O que é dizer muito, porque minha mãe é daquelas que torce o nariz até para mulher de comercial de margarina. A Tatiane parecia se encaixar perfeitamente na minha vida. Mas agora, olhando para trás, vejo vários sinais que eu preferi ignorar. Ela nunca falava do futuro com clareza, só soltava umas frases genéricas do tipo: vamos construir uma base sólida. Quando a gente foi morar junto no último verão, ela fez questão de manter tudo separado. Contas, despesas, até o Wi-Fi. Mesmo eu ganhando mais,
Falei que não me importava em arcar com mais coisa, e ela recusou. Durante o noivado, ela parecia mais empolgada com a decoração da festa do que com o casamento em si. Passava horas vendo floricultura no Instagram, mas fugia toda vez que eu mencionava a lua de mel ou filhos. Uma vez, perguntei se pensava em ter filhos em alguns anos. Ela só respondeu: veremos. O maior sinal de alerta foi na última sessão com o pastor Edinaldo em agosto. Ele perguntou o que a gente mais esperava do casamento. Eu falei de ter filhos, envelhecer juntos. Ela disse que queria uma estrutura sólida para focar nos objetivos de carreira. Quando ele pediu para ela explicar, ela falou algo sobre o casamento garantir estabilidade. Na hora, pensei, ela é só prática, racional, tímida para se abrir emocionalmente. Mas agora, vendo ela lá, no celular, como se eu fosse invisível, percebi que aquilo era pura honestidade. Ela se casou comigo por segurança, não por amor. A intimidade que tivemos enquanto namorávamos, pura encenação para fechar o contrato. O estopim foi numa terça-feira à noite de novembro. Fiz o jantar. A gente comeu em silêncio. Ela terminou e foi direto para o quarto de hóspedes ler. Fiquei na sala encarando a parede onde estavam penduradas nossas fotos de casamento, tiradas há 6 semanas, e me perguntei o que diabos eu ia fazer da vida. Foi aí que me lembrei de algo. Numa das sessões de aconselhamento, o pastor Edinaldo disse que gravava as conversas para fazer anotações melhores. Pediu nossa autorização e a gente assinou um formulário autorizando. No dia seguinte, durante meu intervalo na escola, liguei para ele. Pastor Edinaldo, tudo bem? É o Eduardo. O senhor ainda tem aquelas gravações das nossas sessões? Silêncio. Tá tudo bem com vocês? Acho que a Tatiele foi desonesta quanto às intenções dela. Preciso saber se essas gravações ainda existem. Mais silêncio. Então ele falou, mais sério. Meu filho, isso é uma acusação pesada. O que te faz pensar isso? Ela me disse ontem que nunca teve intenção de ter um relacionamento íntimo depois do casamento, que casou comigo só pela segurança, não é amor. A voz dele engrossou. Sim, ainda tenho as gravações. Elas ficam arquivadas por 6 meses depois do fim da terapia de casal. Se você estiver considerando ação judicial, saiba que ambos autorizaram a gravação, então ela pode ser usada como prova. Naquela noite, fiquei sentado dentro do carro, parada na entrada da garagem por uns bons 20 minutos, antes de criar coragem para entrar. Tatiane estava na cozinha, esquentando uma sopa requentada de anteontem. Tatiane, a gente precisa conversar. Ela nem piscou, continuou encarando a panela como se estivesse prestes a fazer uma cirurgia cardíaca ali. Sobre o quê? Sobre o que você falou durante a terapia pré-marital. Aquela parte em que você disse que casamento é uma questão de segurança, não de intimidade física. Aí sim ela se virou. Pela primeira vez em semanas, parecia que eu tinha a atenção dela de verdade. O que tem? O pastor Edinaldo gravou aquelas sessões. Você disse umas coisas lá que não batem nem de longe com o que tem me dito agora. O rosto dela perdeu a cor. Você não faria isso. Não faria o quê? Não usaria isso contra mim. Isso é pessoal. Olhei bem para aquela mulher que eu achava que conhecia, aquela pessoa para quem eu tinha prometido amor eterno, fidelidade, saúde e doença, e percebi que eu não reconhecia mais quem ela era. Tatiane, você alguma vez teve a intenção de ter um casamento de verdade comigo? Ela largou a colher e cruzou os braços. Eu te dei o que prometi, uma esposa, uma sociedade. Se você esperava mais que isso, problema seu. Assenti lentamente. Certo, certo. O quê? Agora entendi. Fui pro nosso quarto, peguei meu notebook e comecei a pesquisar sobre os trâmites de anulação de casamento em São Bernardo do Campo. Se a Tatiane queria um acordo comercial, então ela estava prestes a descobrir que contrato também se desfaz quando uma das partes age de má fé. Entrei com um pedido de anulação numa sexta-feira de manhã, lá em dezembro. Os motivos? Fraude e distorção da realidade. A legislação permite anular o casamento quando um dos cônjuges omite fatos importantes que, se fossem conhecidos, teriam impedido a cerimônia. Naquela mesma noite, entreguei os papéis pessoalmente, quando ela chegou do trabalho. Ela leu uma vez, depois outra,
e me encarou com uma expressão inédita: raiva. Você tá fazendo isso por causa de sexo. Não é sobre sexo, Tatiane. É sobre honestidade. Você mentiu pra mim sobre o tipo de casamento que queria. Ela jogou os papéis no balcão da cozinha, do lado da fruteira, com as bananas já passando do ponto. Eu nunca menti sobre nada. Sempre disse que valorizava estabilidade e parceria. Você disse ao pastor Edinaldo que intimidade física não era importante no casamento, que ia se casar comigo porque eu era um porto seguro, não porque me amava. Você usou essas palavras exatas naquela sessão de julho. Ela ficou branca, como se tivesse visto o espírito da sogra. Aquilo deveria ser confidencial. Era confidencial, até você decidir quebrar nossos votos 5 semanas depois do sim. No fim de semana, Tatiane passou mais tempo no telefone do que adolescente tentando ganhar VIP para balada. Eu ouvia a voz dela no quarto de hóspedes, mas não entendia o que dizia. Na segunda de manhã, apareceu na cozinha com café e torradas. Era a primeira vez que ela fazia café da manhã desde a nossa lua de mel, e olhe lá. Eduardo, acho que começamos com o pé esquerdo. Casamento é um processo de adaptação. Talvez a gente consiga superar isso. Olhei para a mulher que se recusava a me tocar por mais de um mês e que agora, no exato momento em que os papéis legais surgiram, parecia desesperada por reconciliação. O que te fez mudar de ideia? Percebi que talvez eu tenha sido dura demais. Intimidade física é importante no casamento. A gente pode trabalhar nisso. Trabalhar nisso? Como? Ela se aproximou botando a mão no meu braço. Do jeito que você quiser. Eu só estava com medo, sabe? Casamento é um baita passo. Por um segundo, quase acreditei nela. Aquela era a Tatiane que me fez acreditar que se importava comigo de verdade, que queria algo mais do que um contrato com cláusulas frias. Mas aí, me lembrei do que ela disse na terça-feira. Se você esperava mais do que isso, o problema é seu. Tatiane, por que tá mudando agora? Eu não tô mudando nada. Tô tentando salvar o nosso casamento. Não. Eu disse, tirando a mão dela do meu braço com calma. Você está tentando evitar as consequências jurídicas de uma fraude. Ela endureceu na hora. Tudo bem. Quer fazer do jeito difícil? Meu advogado disse que você nunca vai conseguir provar fraude. É a sua palavra contra a minha. E eu vou dizer em juízo que você está mentindo sobre essas gravações. Seu advogado? Contratei um no fim de semana. Ele disse que isso tudo é só você sendo rancoroso porque não sabe lidar com rejeição. Disse também que o juiz vai ver como um homem tentando punir a esposa por exercer sua autonomia sobre o próprio corpo. Assenti de novo. Certo. O quê? Já entendi a jogada. Vai me pintar como controlador e abusivo. Tatiane sorriu pela primeira vez em meses, mas era aquele tipo de sorriso de quem sabe que vai te passar a perna no Procon. A verdade é a verdade, Eduardo. Você entrou com esse pedido porque eu não quis dormir com você. Como você acha que isso vai soar? Naquela noite, liguei para minha advogada, doutora Cláudia Rezende, que tinha cuidado da papelada do inventário do meu pai uns 5 anos antes. Expliquei tudo e pedi para ela revisar o pedido. Eduardo, entenda uma coisa. Processos de anulação são bem difíceis, principalmente quando a outra parte resolve contestar. Você tem certeza absoluta de que tem provas? Tenho as gravações dela dizendo claramente que se casou comigo por segurança financeira, não por amor. Disse também que intimidade física não fazia parte do plano matrimonial. E você tem direito legal sobre essas gravações? Sim, ambos consentimos. E o pastor Edinaldo confirmou que elas podem ser usadas como evidência. A doutora ficou em silêncio por uns segundos. Nesse caso, talvez você tenha um caso mais sólido do que o advogado da sua esposa imagina. Na manhã seguinte, fui até a igreja falar com o pastor Edinaldo para pegar as gravações das sessões. Ele me recebeu com uma expressão carregada de preocupação e um envelope pardo. Eduardo, quero que saiba que orei muito antes de tomar essa decisão. Acredito que essas gravações vão trazer a verdade à tona. Mas me entristece que tenha chegado a esse ponto. O que o senhor quer dizer? Ele me entregou o envelope. Revisei as sessões depois que você ligou. Há coisas que a Tatiane disse que, na época,
eu não entendi direito, mas que agora fazem todo sentido. Naquela noite, sentei sozinho na minha sala de aula vazia, coloquei os fones e ouvi 6 horas seguidas de sessões de aconselhamento conjugal gravadas. O que eu ouvi ali mudou tudo o que eu achava que sabia sobre minha esposa. Na terceira sessão, gravada em junho, o pastor Edinaldo pergunta a Tatiane sobre os relacionamentos anteriores dela. Ela contou que já namorou vários caras ao longo dos anos, mas todos acabavam querendo um nível de envolvimento emocional que ela não estava disposta a oferecer. Disse que preferia relacionamentos nos quais pudesse manter sua independência e se focar nos próprios objetivos profissionais. Quando o pastor Edinaldo perguntou o que ela procurava num marido, a resposta da Tatiane foi de gelar a espinha. Alguém estável, que não me cobre emocionalmente, que me dê segurança sem esperar que eu seja algo que não sou. O pastor ainda tentou explicar que casamento normalmente envolve intimidade, tanto emocional quanto física, mas Tatiane respondeu: acho que o Eduardo vai se contentar com companheirismo e parceria. Ele não é do tipo que insiste em coisas que me deixam desconfortável. Na quinta sessão, a coisa ficou ainda mais reveladora. O pastor perguntou o que nós dois esperávamos do casamento, especialmente sobre intimidade e planos de ter filhos. Falei que queria construir uma família, ter filhos, essas coisas de casal mesmo. Tatiane, por outro lado, disse que via o casamento como um acordo prático entre dois adultos que respeitam os limites um do outro. Quando o pastor pressionou para saber quais eram esses tais limites, ela respondeu: preciso de alguém que entenda que não sou uma pessoa muito afetuosa fisicamente. Posso ser uma boa esposa na parceria, na gestão da casa, mas não quero ser pressionada a manter expectativas românticas que simplesmente não combinam comigo. O pastor perguntou se ela já tinha falado isso comigo, e a resposta dela foi: não diretamente, mas eu dei sinais. Se ele não percebeu, a gente resolve depois do casamento. A gravação mais impactante foi da nossa última sessão em agosto. O pastor perguntou se tínhamos alguma preocupação com o casamento que se aproximava. Eu disse que estava empolgado com tudo. Tatiane disse que se sentia aliviada por finalmente ter a segurança que o casamento trazia, e estava confiante de que o Eduardo respeitaria seu espaço e sua independência. Quando o pastor pediu que ela explicasse o que queria dizer com espaço, ela revelou que pretendia manter quartos separados depois do casamento e que esperava que eu compreendesse que intimidade física não era prioridade para ela. Mais uma vez, o pastor perguntou se ela podia discutir isso comigo, e ela mandou: não diretamente, mas eu dei sinais. Se ele não entendeu, a gente resolve depois do casamento. Eu desliguei a gravação e fiquei sentado, sozinho, numa sala de aula escura por mais de 1 hora. A ficha caiu ali mesmo. A Tatiane tinha mentido para mim desde o começo. Ela arquitetou toda essa encenação. Apostava que eu seria gentil demais, passivo demais, carente demais para exigir honestidade sobre o que nosso casamento realmente seria. A mulher com que me casei nunca quis ser esposa. Queria uma espécie de colega de quarto para dividir as contas, oferecer uma fachada de vida estável e não cobrar absolutamente nada em troca. Mas ela cometeu um erro básico. Foi sincera demais com o pastor Edinaldo. Provavelmente achou que essas conversas nunca viriam à tona. Passei o fim de semana inteiro reunindo provas, revisando as gravações e me preparando para a guerra judicial que vinha pela frente. Na segunda-feira cedo, liguei para a doutora Cláudia Rezende e agendei uma reunião para mostrar o material. Ela ouviu trechos selecionados das sessões de aconselhamento, fez várias anotações e de vez em quando balançava a cadeira em descrença. Quando terminou, ela se recostou na cadeira e me olhou como quem acabava de ver um OVNI. Eduardo, em 20 anos de advocacia em direito de família, eu nunca vi provas tão claras de fraude premarital. Sua esposa basicamente confessou vários atos de fraude intencional. Perguntei o que isso significava para o nosso pedido de anulação. Significa que a gente não só vai vencer, a gente vai esmagar. Os tribunais de São Bernardo do Campo levam esse tipo de fraude muito a sério, ainda mais com provas documentadas e gravações. Vamos apresentar uma petição incluindo os áudios como evidência, junto com um cronograma detalhado do comportamento enganoso da Tatiane. Também solicitaríamos que ela arcasse com todos os custos legais e devolvesse qualquer presente ou benefício que tenha recebido com base no casamento. Doutora Cláudia ainda avisou: se o advogado dela tentar alegar coerção ou abuso sexual, essas gravações detonam qualquer narrativa desse tipo. Ela deixa bem claro em várias ocasiões que nunca teve intenção de ter um relacionamento físico com você, e que, aliás, escolheu se casar com você justamente
por acreditar que você não exigiria isso. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei Tatiane me esperando. A mesa estava posta com a louça do nosso casamento, coisa que ela nunca tinha feito. E, pasme, o jantar cheirava bem. Eduardo, estive pensando no que você disse. Talvez a gente possa fazer terapia de casal e tentar resolver tudo. Sentei à mesa, surpreso. Tinha carne assada com legumes, pão feito em casa e até torta de maçã. Parecia cena de novela. Perguntei: Tatiane, quando você preparou tudo isso? Tirei a tarde de folga. Queria mostrar que estou levando a sério essa história de consertar nosso casamento. Preparei o jantar, me esforcei, queria mostrar que me importa. Dei uma garfada no assado. Estava delicioso. Provavelmente a melhor comida que ela já tinha feito na vida. Tá realmente muito bom. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, parecia genuinamente feliz. Que bom que gostou. Pensei que a gente poderia recomeçar. Esquecer essa coisa de processo e focar em construir algo de verdade. Perguntei sério. Tatiane, por que agora? Por que não tentou construir algo real 2 meses atrás? O sorriso dela vacilou. Eu estava com medo. Casamento é uma mudança grande. Não, respondi baixinho. Você não estava com medo. Você conseguiu exatamente o que queria. Um marido que pagasse metade das contas e não te cobrasse nada. Isso não é verdade. Peguei o celular e reproduzi um trecho de 30 segundos da nossa terapia. A voz da Tatiane preencheu a sala de jantar. Eu precisava de alguém que entendesse que eu não sou o tipo de pessoa muito dada a carinho físico. Posso ser uma boa esposa no quesito parceria e na lida da casa, mas não quero ser pressionada a atender expectativas românticas que simplesmente não fazem parte da minha natureza. O rosto da Tatiane ficou branco como leite fervendo. Ela se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás com aquele barulho de filme de tribunal. Você não pode usar isso! Gritou ela nervosa. Aquilo era conversa privada, foram desabafos, momentos em que eu estava vulnerável. Tatiane, você admitiu ali que planejou isso tudo contra o nosso casamento. Calma, por favor. A gente ainda pode resolver isso. Eu faço o que você quiser. Olhei para aquela mulher que passou 2 meses inteiros evitando até encostar no meu braço e agora estava ali, desesperada, oferecendo o que fosse preciso só porque tinha sido pega nas próprias mentiras. Tatiane, o que eu quero é um casamento de verdade. E você já deixou bem claro que isso é algo que não pode me oferecer. A audiência foi marcada para uma manhã gelada de janeiro. Tatiane apareceu acompanhada do advogado dela, um homem engomadinho com cara de quem nunca suou na vida, esbanjando confiança mesmo com as provas todas apontando contra sua cliente. A doutora Cláudia Rezende já tinha me avisado. O advogado de Tatiane ia tentar jogar a velha cartada de que eu era emocionalmente abusivo ou que a forçava sexualmente, tentando me pintar como um marido controlador que não respeitava os limites da esposa. A juíza Maristela Fontes abriu o processo e pediu que cada parte apresentasse seus argumentos. O advogado de Tatiane foi o primeiro a falar, seguindo exatamente o roteiro que a Cláudia havia previsto. Meritíssima, este caso representa um precedente perigoso. O senhor Eduardo Martins está tentando punir sua esposa por exercer o direito dela à autonomia sobre o próprio corpo. O pedido de anulação é claramente uma retaliação ao fato dela ter se recusado a aceder às exigências sexuais do marido. Segundo ele, Tatiane era uma vítima da pressão dentro do casamento. Teria sido coagida a mudar de ideia sobre a intimidade física depois da cerimônia. Nenhuma esposa deveria enfrentar consequências legais por dizer não, meritíssima. Foi então que a Cláudia se levantou, com a calma de quem sabe que tem um as na manga. Meritíssima, gostaria de apresentar provas em áudio que contradizem diretamente a versão apresentada pela defesa. Ela colocou para tocar trechos selecionados das nossas sessões de aconselhamento. Lá estava a voz da Tatiane, tranquila como quem lê bula de remédio, dizendo que havia se casado comigo pela estabilidade, admitindo que nunca teve intenção de ter intimidade e reconhecendo que me dava sinais sobre isso, mas nunca foi direta, tipo um tutorial de como enganar alguém educadamente. O tribunal ficou em silêncio. Só dava para ouvir a respiração pesada dos presentes e a voz da Tatiane coando no salão, explicando friamente como me enganou sobre o que seria o nosso casamento.
A juíza Maristela Fontes pediu para ouvir as gravações mais uma vez e encarou Tatiane com firmeza. Senhora Martins, essas gravações sugerem que a senhora entrou neste casamento sem qualquer intenção de cumprir obrigações conjugais básicas e que escondeu isso de forma deliberada do seu marido. A senhora contesta a autenticidade dos áudios? O advogado cochichou alguma coisa para ela, mas Tatiane Fó balançou a cabeça. Não, meritíssima, mas eu estava sendo honesta com os meus sentimentos. Honesta com o pastor Edinaldo, talvez, mas com o seu marido, claramente não, respondeu a juíza sem nem piscar. Tatiane não soube o que dizer. A juíza não teve dúvidas, concedeu a anulação. Ela concluiu que Tatiane cometeu fraude ao esconder suas verdadeiras intenções e que isso era mais do que o suficiente para invalidar o casamento, e foi além. Ordeno que a senhora Martins devolva todos os presentes recebidos em razão do casamento e arque com todas as custas judiciais e honorários advocatícios. O casamento é um contrato legal baseado em entendimento mútuo e boa-fé, ela explicou. Quando uma das partes engana a outra sobre aspectos essenciais, deve aceitar as consequências. O rosto da Tatiane se desfez. Ela entendeu, ali, a real. Não só o casamento foi anulado, como também teria que devolver uma pequena fortuna em presentes e ainda bancar mais de R$50 mil em despesas judiciais. Na saída do fórum, ela ainda tentou um último apelo. Eduardo, me desculpa. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Olhei para ela sabendo que seria a última vez. Respirei fundo e respondi. Tatiane, você quis que isso chegasse exatamente a esse ponto. Só não contava que ia ser pega. Em menos de um mês, a fofoca correu mais rápido que boato em grupo de WhatsApp. Os professores da Escola Municipal Antônio Padilha, que sempre elogiaram o empenho da Tatiane durante o nosso noivado, agora entendiam o motivo do olhar distante dela nos eventos escolares. Meus amigos, que achavam que ela era só tímida, perceberam que, na verdade, estavam diante de uma atriz digna de novela das 9. A reputação dela no setor de educação desabou como castelo de cartas na ventania. Pais começaram a pedir para que seus filhos fossem atendidos por outros assistentes sociais. A supervisora dela, sem querer causar alarde, sugeriu que talvez fosse melhor ela mudar de setor. Algo com menos contato com famílias. Tradução: pede para sair antes que fique feio. 6 meses depois, fiquei sabendo que ela se mudou de volta para Minas Gerais. Saiu de São Bernardo do Campo para sempre, incapaz de restaurar a credibilidade depois que todo mundo descobriu o talento dela para manipulação emocional. Para mim, ficou uma lição preciosa. Existe uma diferença enorme entre ser compreensivo e ser otário. Eu confundia o gelo emocional da Tatiane com profundidade. Achava que o cálculo dela era cuidado. Quando finalmente voltei a namorar, já sabia exatamente o que procurar. Alguém que soubesse dizer claramente o que queria de um relacionamento, e não alguém que jogasse charadas emocionais. Tatiane queria segurança sem compromisso, parceria sem intimidade, casamento sem afeto. O que ela ganhou foi um belo carimbo judicial mostrando que até no amor, fraude tem consequência. Às vezes, a lição mais importante não é sobre o amor, é sobre a verdade. Bom, às vezes confundimos silêncio com maturidade e frieza com profundidade. O caso de Eduardo mostra o quanto é fácil projetar em outra pessoa o amor que queremos viver, ignorando os sinais que estavam ali o tempo todo. Tatiane não foi apenas indiferente, ela arquitetou um plano baseado na conveniência e escondeu suas reais intenções até que fosse tarde demais. Mas a verdade tem uma força que nenhuma fachada sustenta por muito tempo. Numa relação saudável, há espaço para o afeto, o respeito e a vulnerabilidade. E nenhum desses pilares resiste quando a base é a mentira. Mais do que uma história sobre casamento, esta é uma história sobre discernimento. Enxergar o outro como ele realmente é e não como gostaríamos que fosse. Eduardo aprendeu da forma mais dura possível que o amor precisa ser construído sobre a honestidade. Não há justiça no meio-termo emocional, quando uma das partes age de má fé. Tatiane não apenas enganou Eduardo, ela desvalorizou os sentimentos dele, tratou o casamento como uma troca fria e subestimou as consequências legais e emocionais disso. A lição?
Antes de selar um compromisso com alguém, esteja certo de que ambos estão prontos para entregar reciprocidade. Amor não é contrato de prestação de serviços, é envolvimento, clareza e responsabilidade emocional. Quando esses elementos falham, a verdade, por mais dura que pareça, é a única saída honesta. Agora me diz, e você? O que faria no lugar do Eduardo? Já viveu algo parecido? Ele deveria ter perdoado Tatiane após o jantar de reconciliação ou fez certo em seguir com a anulação? Conta aqui nos comentários. Se curtiu essa história real e reflexiva, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ainda temos muitas verdades difíceis para contar.